Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Estenda suas mãos, igreja, para cá. E vamos estar assim abençoando. Senhor Deus, Pai querido. Deus, em nome de Jesus, eis aqui o teu filho, Senhor. Que o Senhor possa usá-lo, Deus, poderosamente, Deus. Ó Senhor, que a palavra que saia da sua boca, Senhor, venha tocar aos corações, ó Deus. Para a honra e glória do teu nome que nós te pedimos. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Depois dessas apresentações, eu acho que não precisamos mais a palavra de Deus, porque foi apresentado coisas maravilhosas que Deus tinha dado para a gente fazer. Todos os povos foi apresentado nas peças aqui, para que nós podemos ver, podemos entender que há significado da vida de cada um que foi apresentado aqui, que estava perdido e precisar de eu e você para sair. A turma está de parabéns. Eu tenho a desejo de montar um bloco logo aqui de carnaval para pregar o evangelho no carnaval com esse bloco aqui. Você está preparado? Se vocês querem, a gente pode topar. O ano que vem, se acontece carnaval, a gente faz evangelismo no carnaval. Porque eu fiz esse trabalho no Ouro Preto, 2020, e foi um trabalho muito bom, que a gente apresenta um bloco, cantando as músicas evangélicas. Imagina se tu sair com um bloco dessa aí, e cantando nas ruas, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Então, como que seria bonito, boa, que o povo de Deus vai representar Jesus nos blocos de carnaval, de pregar o evangelho do Cristo Jesus. Esse é nosso chamado, é dever de cada um de nós. Eu estava pensando de passar um vídeo, mas não vou passar, porque a apresentação que foi feita aqui foi mais bonita do que o vídeo que eu planejei. Mas eu vou deixar o vídeo, vamos lá pela palavra. Pode abrir o slide, por favor. Essa noite nós vamos falar sobre o chamado é para todos. A maioria das vezes, nós como cristãos queremos fugir à realidade e queremos colocar o chamado é para aquelas pessoas. Para mim, não é. Mas o chamado, biblicamente falando, é para todos. Todos nós somos chamados. O versículo-chave da Seminário de Missões é Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías 6, 8, que é o chamado de Isaías. Ele vai me dizendo, Isaías 6, 8. Então ouviram voz do Senhor, clamando, quem que enviarei? Quem que irei por nós? E eu respondia, eis-me aqui, envia-me. Essa é a resposta do Isaías. Essa foi a pergunta que foi dada para o profeta Isaías. E ele, nesse momento de perturbação da cabeça, no momento de pensar, ele já deu resposta por Deus. Eis-me aqui, me envia. Eis-me aqui, me usa. A chamado de Deus, que a palavra chamado, quando a gente olha, o grego significa kelios. Pode passar na próxima. A palavra significa kelios. Que essa palavra em grego, se nós traduzimos essa palavra na língua portuguesa, vai significar chamado ou convocar. É o chama ou convoca. Quando alguém é convocado para jogar por seleção brasileira, ele ficaria muito feliz porque ele é convocado para jogar por seleção brasileira. Como que imagina a felicidade daquele jogador que foi convocado para jogar por primeira vez na seleção do teu país, no Copa do Mundo? A alegria é muito grande daquele jogador. Ele não vai dormir aquela noite, ele vai passar a noite tudinho
falando para os teus amigos: olha, eu fui chamado, eu vou jogar lá no Copa do Mundo. Tu imaginou a primeira convocação do Neymar para jogar na seleção brasileira? Como que seria a alegria dele? E eu e você, que temos uma melhor seleção, que é a seleção de Deus, nós somos convocados, chamados por Deus, para que nós podemos fazer parte da equipe da seleção de Deus para evangelizar o mundo. Nós somos convocados, não foi o homem que convocou a gente, mas foi Deus que convoca, Ele que chama a cada um de nós, para que nós podemos seja a instrumento de Deus que leva a tua palavra para o povo que precisa conhecer. A convocação já é feita por Deus para cada um de nós. Nós somos convocados, primeiramente chamados para a salvação. Eu e você somos chamados para a salvação. A segunda, chamado para a liberdade. Temos saído de ser escravo do mundo para ser liberto em Cristo Jesus. Nós somos livres para adorar, somos livres para pular e dançar na presença do nosso Senhor Jesus. Foi isso que o povo africano são totalmente diferentes, porque nós entendemos que foi comprado no lugar errado que nós vivemos. E hoje estamos no lugar certo, é o lugar onde que nós temos a maior prazer e a maior alegria de adorar e de comemorar Deus da nossa vida. Foi isso que povos africanos nos cultos da África tem um início, mas não tem fim. Porque a gente entra, passa 2, 3 horas de louvor e adoração. Mas aqui no Brasil, quando tu bota 2, 3 músicas de louvor, pessoas começam a olhar relógio, já está acabando o tempo. Gente, na presença do Senhor Jesus, é a fatura da alegria. E nós não podemos ficar olhando para o horário, porque Deus não olha o horário que Ele comprou você. Ele te comprou caro para deixar seu Filho único para morrer por nós. E nós queremos colocar Deus numa bacia. Quando a gente quer Deus falar, Ele fala conosco. Quando a gente não quer, não falar. Mas não é assim. Deus queria falar a cada momento conosco. Foi isso que nós precisamos ter bastante tempo suficiente de adorar a Deus a cada dia da nossa vida. Porque nós somos livres, somos libertos em Cristo Jesus. A terceira, nós somos chamados para ser com Cristo Jesus, para ser igual a Cristo Jesus. Foi isso que eu e você somos chamados cristão. A palavra cristão significa a gente aparece com Cristo. Quando tiramos a palavra Cristo fora da nossa vida, significa nós não somos nada. Sem Cristo, eu sou nada, eu que estou frente de vocês aqui. Eu imagino como que minha vida era. Onde que Cristo me tirou? No mundo dos muçulmanos, do islamismo, uma das piores religiões que existe no face do mundo, que vai te ensinar as coisas que você não imagina sobre Deus. Imagina numa religião que uma criança de 8 anos vai ser casada com alguém que tem 50 e poucos anos. Não uma religião que você não tem liberdade de perguntar por quê. Porque cada pergunta que você faz contra a palavra de Deus, você precisa morrer. Deus me tirou naquele mundo e me deu alguém que aparece com Cristo Jesus. Foi isso que minha vida hoje tem valor, mas sem isso eu não tenho valor nada. Nós somos chamados para seja a borda do Cordeiro de Cristo Jesus. Eu e você somos feitos Cordeiro perfeito, porque Cristo pagou no cruz do Calvário por nós. Quando a gente olha para os conceitos da palavra, que é chamado, a gente vai ver que nós somos chamados, escolhidos por Deus, com talentos que nós temos, com atitudes que nós temos, que hoje nós precisamos viver 100% por Cristo Jesus. Não sei que dom que Deus te deu. Eu não tenho dom de cantar nem tocar os instrumentos,
mas o dom que Deus me deu é para pregar a sua palavra. E eu saí em todos os cantos que eu precisava sair para pregar, eu pregar a palavra. Recentemente, no feriado, esse feriado passado, 7 de setembro, a gente foi uma viagem por Fernando Falcão. Aqui até para lá é 15 horas de viagem de ônibus. Foi uma equipe de 40 pessoas. E a gente foi trabalhar num povoado chamado de Boca de Mata. Tem vários povoados lá. Minha equipe foi no Boca do Mata, a outra equipe foi por Enquanto, outra equipe foi para Laranjeiras. E eu estava lá no Boca do Mato, saí convidando as crianças para corte do cabelo, alguns adultos também para cortar cabelo, as mulheres estavam lá também para organizar isso. Eu cheguei numa casa e eu cumprimentei um irmão lá, e ele me dizendo, não, a gente não vai para lá não, porque minha avó está morrendo. Eu perguntei para ele, tua avó está onde? Posso orar para ela? Ele dizendo sim. Notícias tinham saído na casa deles para outras casas que a senhorinha tinha morrido. Ela tinha 90 e poucos anos. Quando eu cheguei lá, ela não estava morta. Cheguei conversando com as pessoas lá, perguntava como que ela é, o que estava acontecendo com ela. Eles falaram que ela estava morrendo e ele estava acendendo a vela para que ela segurar a vela e morre junto com a vela. Aí a equipe orou lá. Eu, no mesmo tempo, sentia no meu coração para pregar o evangelho para aquela senhora lá. A gente sabia que ela não tinha consciência de nada, porque já estava 3 dias sem falar. Eu peguei na mão dela, falei para ela, senhora, Jesus te ama, morreu para você. E Ele está aqui para te salvar. Se você querer Jesus, aperta a minha mão. Você imagina, essa senhora apertou minha mão naquela hora. Eu olhei, começou a orar para ela. Depois que terminou de orar, deu palavra para a família, tirei minha mão, ela ficou procurando minha mão lá. Aí o irmão dele que estava no lado, deu a mão, ela tirou a mão do irmão por fora. Eu botei minha mão, ela pegou minha mão de novo. O que ela sentia? Cristo Jesus que estava em mim, que estava transmitindo para ela. E a gente saiu de lá fazendo trabalho pequeno com as crianças, mas eu falei para o povo da equipe, a maior alegria não é essas crianças, não é o trabalho que nós vemos fazer. A maior alegria é que essa senhora morrendo hoje, Deus mandou a gente aqui para apresentar quem é Jesus no momento certo para esse povo. Foi isso que todos os talentos que nós temos, precisamos botar na prática, para que nós podemos ser usados por Deus. Que Deus te deu. Se é para você falar bem, você pode falar bem do Cristo Jesus para evangelizar. Se Deus te deu um talento para você toca em todas as ruas que você passa, quem é Jesus para o povo conhecer Ele através de tuas músicas que você toca, os louvores que você leva nas ruas, seja os pontos que pessoas encontram Jesus. Se você tem a habilidade de jogar bola, pode usar futebol como estratégia de evangelização. Eu agora nessa viagem, eu fiz um campeonato de futebol lá. Tem crianças que nunca viram medalha. Fez campeonato para eles, levaram 100 medalhas para lá. Fizemos campeonato, eles ficaram tão alegres. No culto que a gente fez encerramento, era lotado de gente que nunca foi para a igreja. Mas por questão do campeonato, eles ouviram a palavra de Deus pregada para eles. Teve os adultos que estavam jogando no campeonato, as mulheres casadas, todos foram para o culto. O culto lá na escola, a gente fizeram na escola, lotou tudinho. Porque o povo foi para ouvir a palavra, por uma coisa simples que nós fizemos. Então, cada dom que Deus te dê, Ele te deu para que você glorifique o nome dEle, para que você faça o nome dEle conhecido. Foi isso que nós somos chamados, cada um de nós. A nosso chamado, nossa vocação, ele é pessoal. Deus te chama pessoalmente. Ele não chama as pessoas em grupos. Pode trabalhar em grupo, mas seu chamado é pessoal. Porque Ele te chama pessoalmente para a salvação. Ele não te chama geral. Ele te é chamado pessoalmente. Então, Ele não chama as coisas.
Ele não chama instituições, ele chama as pessoas que podem fazer sua obra. E essa pessoa é eu e você. E não tem para onde que nós corremos para dizendo, Deus, não é eu não. Às vezes a gente diz assim na igreja, Deus, eis-me aqui, mas envia Ele. Essa aqui às vezes que é a nossa resposta. Porque Deus, eu sei, mas eu não posso ir, mas Ele pode ir, Ele vai no meu lugar. Ninguém vai no teu lugar, é tu que tem que fazer teu papel de pregar o Evangelho. Eu estou indo, pregando o Evangelho, estou representando Cristo, não estou representando ninguém. Você pode dar suas ofertas para ajudar nos viagens, para que Cristo seja conhecido, mas você também pode pregar o Evangelho para onde você mora. Esse é nosso papel, todo mundo precisamos fazer. Foi isso que nosso chamado é pessoal. E vai levar adiante que nosso chamado é intransferível. Não pode ser transferido de uma pessoa para outra. O apóstolo veio para cá. Saiu lá do sul para vir pregar o Evangelho aqui. Ele não conseguiu transferir o chamado dele, pessoal, que Deus tem com ele, para outra pessoa. Você que conhece Jesus, para você pregar o Evangelho, não vai ser transferido para outra pessoa, que vai fazer esse papel no teu lugar. Alguém pode assinar documentos para receber o dinheiro com documento falso, mas esse Evangelho para pregar não tem pregação do Evangelho falso, não. Tem que ser Evangelho de verdade. Tem que ser Cristo que tem que ser pregado. Pois que é intransferível, não pode ser transferível. E nosso chamado, ele é incontestável, porque quando Deus te chama, Ele fala contigo, tu ouve, e que tu ouve é claro. A voz de Deus é suave quando Ele fala conosco, e Ele mostra para a gente a realidade que nós precisamos fazer. Deus pode usar até jumento para falar conosco, mas Ele fala certamente conosco. Chamado de Deus na vida de algumas pessoas na Bíblia foi totalmente pessoal, de todas as pessoas que Deus fala. Abraão, Ele falou com ele pessoalmente, e Abraão não transferiu isso para seu filho. Ele mesmo que obedeceu a Deus foi para sacrificar seu filho. Ele não transferiu. E ele ouviu a voz de Deus, foi isso que ele foi para sacrificar seu filho. E de lá Deus providenciou o cordeiro na hora certa, porque ele ouviu e obedeceu e foi para aquele local. Jacó, Moisés, Samuel, um menino pequenininho, ouviram a voz de Deus. E ele dizendo, eis-me aqui, Senhor, fala, e eu estou aqui só para obedecer. E ele entendeu a voz de Deus. E que Deus chamou ele para fazer o Samuel. Ele não transferiu para nenhuma outra pessoa, porque é pessoal. E ele também não resistiu. Ele fez aquele que Deus chamou ele para fazer. Pedro, que Jesus chamou no meio dos 12. Ele negou Jesus, mas depois ele foi grande pregador da palavra de Deus. Saulo, que foi depois ser de apóstolo Paulo, que a maioria das cartas dos epístolos do Novo Testamento, foi ele que escreveu, deu muitos ensinos para a gente com a igreja. Ao homem ouvir o nome dele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Esse homem caindo de cavalo, depois que ele saiu, olhos dele se abriram, ele virou outro homem totalmente diferente que era Saulo, porque ele teve encontro com Cristo Jesus. Você teve encontro com Cristo Jesus. Tu não poderia ser a mesma pessoa que você é sempre. Tu já tem que ter um ponto de mudança de vida e de sair de pregar o Evangelho de Cristo para todos os povos, porque você é escolhido de Deus. Você está aqui essa noite porque Cristo te escolheu. Você está aqui essa noite porque Ele te ama. Você está aqui essa noite porque Ele derramou seu sangue para você. Você está aqui essa noite porque Ele ressuscitou para ti. E você está aqui essa noite porque Ele queria você glorifica, leva Ele para ser conhecido além das fronteiras do mundo. Foi isso que você é chamado de Deus. Você é chamado para salvação, mas também para salvar as vidas. A nosso chamado como cristãos, como filhos de Deus,
é para amar Deus. Nosso chamado como filho de Deus é para amar nossos próximos. O nosso chamado como filho de Deus é para fazer discípulos. Se nós amamos Deus, a gente vai fazer a vontade dEle. Se nós amamos nossos próximos, a gente não vai estar sorrindo quando eles morreram, vai para o inferno. A gente vai lutar para que eles possam conhecer Cristo antes que eles morreram. Se tu ama teus próximos, teu vizinho que tu nunca falou de Jesus, a partir de hoje você vai sair na tua casa, visita aquele vizinho e falar do amor de Cristo para ele. Se você ama teus próximos, você leva a mensagem do Evangelho que transforma, que liberta, que salva, que dá vida eterna para eles também. Se a gente ama Deus, nós fazemos discípulos. E Jesus mandou para a gente, Ele não manda a gente só para pregar a sua palavra. Ele mandou a gente para fazer discípulos. Fazendo discípulo custa. Fazendo discípulo é muito difícil, é duro. Porque a pessoa que não tem a mente que você tem, e você vai botar a mente de Cristo naquela pessoa, não é fácil não. Tu acha? Tem pessoas que dormem roncando, aí tu vai dormir com essas pessoas roncando. Imagina como que é. Imagina alguém que não gosta de tomar café de manhã, aí ele vai se meter com o povo, vai tomar café de manhã. Eu não gosto de tomar café de manhã, mas quando eu viajo com as equipes, eu tenho que tomar café de manhã. Eu não gosto de café, eu gosto mais de chá. Mas quando eu faço as viagens missionárias, pessoas me oferecem café, eu tenho que tomar, porque eu preciso ajudar eles a conhecer Jesus. Porque tem alguns povoados, tu chega, tu não tomar café, eles acham que tem alguma diferença com eles. Para quebrar tudo isso, precisamos ser igual a eles. Essa aqui é para fazer discípulos. Mocotó é comida gostoso, não é? Feijoada é comida gostoso, não é? Sarabujo é comida gostoso, não é? É comida brasileira, mas eu como para onde que eu passo, não é comida da minha cultura. Mas eu chego na casa das pessoas, eles me dão, eu como. 2 semanas atrás, estava lá em Belágua, num povoado chamado Marajá. A família que eles tinham para comer aquele dia é piabinho e farinha. Cheguei lá, eles me ofereceram com maior alegria. Eu pegava piabinho, botar limão, botar pimenta, jogar na boca, jogar farinha na boca, come. Para que Cristo seja conhecido, não é eu, mas Cristo seja conhecido através dos meus atitudes, através da minha vida que eu vivo cada dia. Às vezes a gente acha que Deus escolhe as pessoas piores para ser missionários. Não, Deus escolhe os melhores para ser os missionários. Deus não olha que ele não presta, foi isso que eu vou mandar ele para lá. Tu não presta, ele vai te salvar, ele vai te purificar para ser alguém melhor, para ser enviado. No Atos, quando Deus pediu para que Saulo e Barnabé sejam separados para ser enviado, eles eram os melhores que a igreja tinha, e eles eram separados pelo Espírito Santo. Se tu acha que Deus não te chama, porque tem algum problema contigo, porque Deus te chamou, e Deus chama que são os melhores. Se tu acha que você não é melhor, levanta, comece a fazer algo por Deus, você vai tornar o melhor de Deus. Se você senta no banco, fica reclamando da igreja, fica reclamando de ar-condicionado, a igreja não tem ar-condicionado, fica reclamando, vai lá na África, tem igrejas que não tem nem 4 paredes, eles sentam embaixo da árvore para adorar a Deus. Gente crente, precisamos parar de reclamar e começar a adorar a Deus. Quando nós adoramos, a gente não tem mais reclamação, a gente vê a bondade de Deus, a gente vê a graça de Deus que cai em cima de nós. E isso que vai levar a gente para levar o povo a conhecer Jesus. Crente que reclama não leva ninguém para conhecer Jesus. Porque a vida dele é só reclamação de todo. Aquela pessoa que ele vai pregar o evangelho, ele vai sentar com aquela mesma pessoa, vai reclamar. E cadê Jesus? Como que vai fazer discípulo lá? Se tu está reclamando para o povo. Uma vez eu fiz uma viagem missionária, levei um rapaz, não sabia que ele era tão reclamador, né?
Aí ele chegou lá, começou a falar mal de mim para um irmão lá, que estava evangelizando, a gente estava evangelizando ele começou a falar mal de mim. Quando eu soube, eu chamei ele e falei, olha, é melhor tu vir falar para mim direto, porque se esse irmão não conhecer Jesus, vai entrar num lugar pior, e tu está levando ele para o inferno do que para o céu, porque o problema é comigo, falar comigo, não vai levar para lá. Então, às vezes, nós temos crentes que são assim, eles não chegam de falar a verdade para a pessoa, mas vai falar para a pessoa errado, e essa pessoa poder sair da igreja, vai para o inferno, gente, e a gente caminha as pessoas para o inferno. Nós mesmos que somos crentes, eu vou vir para cá na igreja, levantar a mão, adorando a Deus, quando eu estou caminhando as pessoas para o inferno. Tu acha que Deus está feliz com isso da minha vida? Deus não me chamou para levar ninguém para o inferno, Ele me chamou para levar o povo para o céu. Você é chamado para levar o povo para o céu. E nossas atitudes para fazer discípulos vai mexer muito com isso. Nós somos chamados, a nosso chamado não tem um limite geográfico. Às vezes pessoas dizendo, meu chamado é para a África. Se ainda tu não chegar na África lá, se a tua África está aqui, faz aqui. Meu chamado é para trabalhar com povos indígenas. Se você não chegar no povo indígena, começar aqui onde que você está. Porque a Bíblia não dizendo para a gente, vocês vai ser minhas testemunhas só na confins da terra, não. A Bíblia dizendo para a gente que nós vamos ser tua testemunha aqui até confins da terra. Judeia, Samaria, até confins da terra. Então nós, às vezes, vamos estar sentados na igreja, esperando para que Deus me manda para a África, porque meu chamado é para a África. Provavelmente nunca vai vir a África, tu vai morrer lá esperando para chegar na África. Meu chamado é para a Ásia, sentado no banco da igreja esperando. Se você não sai do quarto parede pregando o evangelho, tu não está ainda preparado para ser enviado para lá. Tu sabe, tem pessoas que nunca lavar prato em casa. Tu acha que eles vão ser missionários no campo? Porque lá tu vai lavar prato. Tem pessoas que não lavam nem roupa deles. E fala, Deus me usa. Como que Deus vai te usar? Se você não faz nadinha. Deus usa as pessoas que têm responsabilidade, que entendem, eles são chamados. O chamado deles está com a responsabilidade de fazer a obra de Deus. Estou quase concluindo nesse momento. Atos 20, 24. Atos capítulo 20, versículo 24. É um dos versículos que faz grande referência da minha vida. A maioria das vezes, quando eu leio ele, eu choro. Atos 20, 24. Mas e nada tem a minha vida por precioso. Conta que compra com alegria a minha corrida e ministério que Senhor Jesus, que eu recebo do Senhor Jesus, para testemunhar a graça do Evangelho de Deus. Que o apóstolo Paulo escreveu, esse é quase no final da vida do apóstolo Paulo. Ele vai dizendo, para mim não tem nada precioso para a minha vida, ou tudo que eu faço não tem valor para mim mesma, mas somente se eu puder completar a minha carreira de pregar o evangelho da graça de Deus. Esse aqui era sonho, desejo do apóstolo Paulo, que ele encerra a vida dele pregando a palavra de Deus. Eu não sei hoje que é teu sonho, que é teu desejo, que você queria na sua vida, é o que? Eu não sei. Mas precisamos pensar nos 3 pontos que o apóstolo Paulo pensou aqui. O primeiro ponto é o chamado do apóstolo Paulo. Ele entende que ele tem um chamado, que Deus chamou ele para pregar a palavra. E ele não queria trocar isso por nada.
Ele não queria trocar a pregação da palavra com a casa boa, o melhor que tem. Ou ele queria trocar para ganhar um carro, um Hilux ou uma coisa. Não queria trocar isso. Ele queria viver a vida toda pregando a palavra de Deus. Quando Deus me chamou para a obra missionária, as pessoas acham que, Ivo, provavelmente ele vem da África, ele é pobre e tal. Minha família nunca era família pobre. Quando Deus me chamou para a obra, eu ganhava 5 salários mínimos na minha empresa, que eu trabalhava com o sistema dos dados no banco. Eu ganhava 5 salários, eu tinha a minha própria empresa. Eu ganhava salário da minha empresa também, porque eu trabalhava lá, era meu. Eu tinha carro Santa Fé, eu tinha casa melhor. Quando Deus me chamou para a obra, vendei tudinho. Eu foquei só na obra até hoje. Já estou 11 anos caminhando com Cristo, pregando o Evangelho. Aquele tempo que eu ganhava aqueles salários, aqueles dinheiros tudinho, eu não conhecia muitos países. O único país que eu conhecia era Senegal, que é o país vizinho do meu país. Mas sabe, pregando o Evangelho, sem salário, sem ser de alguém amunerado pela igreja, Deus me levou para 8 países para pregar o Evangelho. Seja alguém que não tem salário. Mês passado, minha esposa fez uma cirurgia que custava 8 mil reais. A gente estava levantando 8 mil reais, ainda levantar mais 4 mil, porque eu ia ficar um mês cuidando dela, com 2 crianças em casa, porque ela estava com tumor no tireoide dela, precisava fazer cirurgia. E nessa cirurgia a gente ia gastar mais ou menos 14 mil reais com tudo. A gente estava fazendo esse levantamento. Sabe o que Deus fez? Para que vocês entendam que os missionários não são as pessoas piores, são melhores que tem na vida. Para que você pense que, se eu vou ser pastor, eu vou ser missionário, eu vou ser convocado para ser chamado de Deus, eu vou viver uma vida pior. Eu vou te dizer que tu vai viver uma vida melhor de tudo. Deus providenciou 6 dias, 16 mil reais para que a gente conseguiu fazer tudo. Não é o homem que providencia isso. Eu olhei, falei para Deus, eu trabalhava, eu ganhava 5 salários por mês. Mas meus 5 salários não chegam a esse valor. Deus providenciou em 6 dias. Falei, Deus, sei que eu não fiz uma escolha errada. Para que eu faça tua obra? Para onde que tu me manda eu vou. Eu não sei onde que Deus está te chamando, mas onde que Deus te manda, vai. E tu vai com a bênção de Deus, porque Ele vai te abençoar. E Ele vai cuidar de ti. Foi isso que eu falo, a obra missionária para fazer. Eu não tenho preocupação de nada de dinheiro para fazer a obra. Minha preocupação é que eu esteja no centro de vontade de Deus de pregar a palavra. Quem que capacita é Deus, quem que cuida é Deus, e é aquele que me chamou. E a única coisa que eu tenho que fazer é só obedecer e caminhar com Ele. Porque tudo que tu precisa na tua vida, de caminhar, de pregar o Evangelho de Deus, Ele vai providenciar tudinho. A irmã já deu testemunho aqui, algumas semanas, para que ela faça aquele trabalho, todas as coisas começam a chegar, não é, irmã? Porque se está na vontade de Deus, Ele providencia melhor para nós. Porque sabe por quê? Ele deu o seu melhor por nós, que é Jesus Cristo, seu Filho único. Era o melhor presente que Deus tinha guardado, anos e anos que viu morrer por nós. Pois que hoje, quando eu olho, eu não queria dar presente das coisas que eu não queria usar mais. Sabe que nós crentes, às vezes, vamos dar umas roupas de doação, aquelas roupas que a gente não vai usar mais. Ninguém queria comprar um tênis novo para dar para alguém. A gente sempre pensa, essa aqui já está acabando, vamos jogar lá, eu vou fazer doação. Crente que entenda a graça de Deus nunca vai dar coisa que não presta para doação. Jesus foi o melhor presente que foi doado por nós. Se eu vou pregar o Evangelho levando roupa de doação, eu tenho que levar a melhor coisa das roupas, para que pessoas encontrem o melhor presente que é Jesus Cristo, através do que Ele doação. A maioria das vezes, quando eu recebo doações das roupas, das coisas, eu jogo 50%, 60% por fora, porque são as coisas que não prestam. E quem que me deu? É crente.
É triste. A gente levou uma chuteira nova para um rapaz, agora no Fernando Falcão. O rapaz pegou chuteira, começou a olhar. Eu nunca vi uma chuteira dessa na minha vida. Chuteira simples, novinho. Ele imaginou, eu nunca vi uma chuteira dessa na minha vida. Eu olhei nos pé do pai dele. O pai dele estava com chinela tudo amarrado de cordas. Eu não aguentou. Sabe, eu fui no sertão com dinheiro, mas saiu de lá sem dinheiro, porque eu fui comprando chinela para o povo para ajudar. O melhor que Deus tem por nós, tem que darmos melhor, para o povo poder conhecer Deus. Tu é chamado para fazer Cristo conhecido. A segunda coisa é abnegação. Paulo negou tudinho da sua vida. Paulo tem profissão, doutorado, ele tem doutorado no lei. Mas aqui Paulo está falando, eu não considero nem tudo isso. Ele se nega tudo para fazer a obra. Você sabe que hoje que nós crentes precisamos negar. Quem que toma Coca-Cola aqui? Levanta a mão, seja sincero. Quem que conhece Coca-Cola? Todo mundo conhece. Tu vai por esses interiores, tu pergunta se eles conhecem Jesus. Tem povoados que não conhecem Jesus, mas conhecem Coca-Cola. Quem que ajuda a Coca-Cola para fazer a propaganda maior? É eu e você que toma. Eu tomava também. Mas sabe o que nós precisamos fazer com crente? Precisamos cortar a Coca-Cola para sustentar os missionários. Porque às vezes a gente compra 2, 3 Coca-Cola por mês. Se a gente corta o valor de um Coca-Cola, pelo menos R$8 mensal, tu manda para um missionário poder ajudar para fazer diferença num trabalho que ele faz. A gente precisamos olhar algumas abnegações das nossas vidas para que nós podemos fazer o chamado de Deus na nossa vida. Hoje em dia, estou bebendo água depois de umas horas aí. Eu não compro mais Coca-Cola em casa. Sabe por quê? Eu não queria que a Coca-Cola seja mais conhecida do que meu Senhor Jesus. E se eu compro todo dia, eu estou ajudando eles a fazer isso. É igual Burger King. Burger King saiu esse ano com aquele propaganda besteira de crianças falando sobre gênero, sobre sexualidade. Quem somos pessoas que compram Burger King? É eu e você. E nós precisamos mudar, de ajudar essas empresas que estão contra a palavra de Deus. É melhor a gente ajuda pregando a palavra de Deus. Sustenta a obra missionária. Ajuda os missionários. Abnega algumas coisas que você se tem importância mais na tua vida. Muda esses pensamentos a partir de agora. Que Deus, eu queria ser alguém que abençoa a tua obra. Até eu mesma fazendo a ida. Eu sou missionário. Eu estou no campo há 11 anos. Eu tenho missionários que eu sustento. Eu ajudo mensalmente. E tu me pergunta aí, o que você recebe por mês? Eu recebo por mês R$1.300. É meu aluguel, R$1.200. O resto quem que dá? É Deus. Foi isso que eu tenho que tirar para ajudar o povo de Deus. Então, falando missionário, ele está fazendo só a ida. Ele faz a ida, ele sustenta outros obreiros. O apóstolo já está aqui vários anos. Mas quantas missões que ele abriu aqui? Quantas missões você está ajudando para que continuar para frente? As missões das igrejas, os trabalhos da igreja, dessa igreja foi apresentado essa noite. Vocês viram as fotos dos lugares, quantas viagens que vocês fizeram nesses locais para ajudar. Às vezes a gente tem medo de muriçoca. Às vezes a gente tem medo, se eu for picado lá pelo cobra. Imagina se tu está aqui em casa mesmo, tu pode ser picado pela cobra. Tu sabe que a pessoa pegar ônibus para sair todo dia é mais perigoso do que morar no interior para ser picado por cobra, porque tu pode ter acidente e morre. A maioria das vezes a gente pensa as coisas negativas dos lugares a gente não queria ir para abençoar. Isso é a igreja que está fazendo esse trabalho. Não é trabalho do apóstolo sozinho, não é trabalho do pastor sozinho, ou os líderes de missões. É trabalho da igreja EBNT, que está fazendo essas obras no Maranhão todo. Precisa do teu apoio, precisa você, abnega as coisas que você quer fazer. A maioria das vezes, todos os feriados, a gente marca uma viagem
vou lá no Santo Amaro, eu vou lá no Lençol Maranhense, eu vou fazer aquele. Às vezes você precisa negar aquele para que você pregue o evangelho para o povo que precisa conhecer, porque você é chamado para pregar o evangelho. A última é a paixão. Paulo era apaixonado pelo evangelho. Imagina quando a gente encontra nossos namorados, namoradas, né? Como que a gente fica apaixonado, vai saindo, falando por todos os amigos, vai marcar para o cinema, vai marcar para lanchar, para comer pizza, hambúrguer para um local. É aquela alegria do paixão que nós temos. Mas nós temos um melhor tesouro do que nossos namorados, namoradas, do que nossas esposas, que é Cristo Jesus. A gente precisamos ser apaixonados cada dia por Cristo Jesus. Precisamos ser apaixonados de pregar o evangelho, porque tu és chamado por Cristo Jesus, e você é o melhor que Deus escolheu para ser. Que privilégio que nós temos para ser crente chamado para ser pessoas que pregam o evangelho. Finalizando, a Sophia Müller, um dos missionários que trabalhou na América, era uma mulher baixinha, solteira, trabalhou no Colômbia e no Brasil. Ela pegou mais parte do América, no Amazonas, pregando o evangelho para os indígenas. E essa mulher, Sophia Müller, quando ela estava pregando o evangelho, ela fazia o quê? Durante o dia, ela pregava o evangelho, e à noite ela tirava as dúvidas dos indígenas, e na madrugada, quando as pessoas estavam dormindo, ela estava traduzindo a Bíblia para os indígenas. Gente, alguém que vem da América, dos Estados Unidos, para cá, para pregar o evangelho, numa língua que não é dela, passou 40 anos pregando o evangelho, e ela pregou o evangelho. Hoje, tu passa em uns locais, tu conseguiu encontrar as pessoas indígenas que encontrou Jesus através da vida dela. A Sophia Müller foi uma vez entrevistada antes que ela faleceu em Venezuela, no 1997, e ela foi perguntada por uma entrevistadora evangélica que perguntou para ela: Sofia, pode dizer para a gente como foi teu chamado para ser missionária? Ela respondeu: eu jamais teria chamado. Eu leio uma ordem e obedeceu, porque eu não tenho chamado. Nenhum de nós estamos falando que Deus me chamou. Tu já é chamado desde aquele dia que tu encontrou Jesus, para que você seja sal e luz para onde você caminha. Sophia Müller entendeu isso e respondeu. E mesma coisa, no João capítulo 20, versículo 21. A mesma coisa, Jesus dizendo: assim que Pai me enviou, eu vos enviarei. Assim que eu vim para essa terra, para tragar o evangelho, para tragar a mensagem da salvação, a mesma forma eu envio a vocês. E nós não temos onde para a gente correr agora. Temos que fazer missões, de qualquer forma, de qualquer maneira. E estamos na hora que a igreja se levanta, estamos na hora que a igreja se acorda de dormir e de pregar o evangelho. Porque vocês que estão aqui no Brasil, já estão vendo como que está sendo o Brasil esses dias. Se a igreja não acorda, não levanta, o pior ia chegar. E eu e você precisamos se acordar de fazer a obra de Deus. Pode ser, você fazendo a ida, pode passar para a última, irmão. A última, por favor. Há 3 maneiras de fazer missões: indo, orando e sustentando. Mas às vezes a gente coloca, tu pode escolher uma. Eu posso te dizer, você pode fazer os 3, porque eu faço os 3. Já estou fazendo a ida, eu oro todo dia para as vidas, e eu sustento também as pessoas na obra. Esse ano, uma das igrejas que eu ajudei a plantar lá em Gâmbia, a árvore caiu em cima dele, ele estava tudo detonado. Aí o pastor me mandou mensagem, conversando comigo. Eu falei: Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Deus me perguntou: o que tu tem nas tuas mãos? Eu olhei nas minhas mãos, eu tinha meu celular. Aí eu olhei assim, que eu estava com o celular, e Deus me dizendo: usa o que você tem nas tuas mãos. E naquela hora, eu comecei a chorar. Que Deus eu ia fazer? O que eu tinha nas minhas mãos era meu celular. Meu celular tinha o quê? Tinha amigos, tinha contatos. Eu mandei mensagem para as pessoas: vamos levantar uma oferta de 2, de 3, de 4, de 5, de 10, de 50, de 100,
para ajudar os irmãos lá na África, que a igreja deles caiu, eles não têm nenhum local para se encontrar. Uma semana, conseguimos levantar R$1.700 para ser enviado para que aquela igreja levantar de novo. Olha a resposta do pastor quando o dinheiro chegou. Ibo, a gente não sabia que Deus se importa com a gente tanto que Ele levanta as pessoas no Brasil para orar e ajudar a gente. A nossa vida, Deus se importa com nossas vidas. Então, Deus se importa contigo. E Ele queria usar a tua vida para fazer grandes maravilhas. Mas depende do que você se levanta do banco da igreja. Seja instrumento de Deus. Para onde você caminha, para onde você anda. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu peço, irmão, para que